Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor D'Angelo. Roda a vinheta. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar os conceitos básicos da termologia e as suas bases teóricas, tá? Sou o professor D'Angelo, como já falei, e vamos para a nossa aula. Bem, o primeiro conceito que nós vamos ver da termologia, na verdade são dois conceitos, né, que a gente precisa entender, que é o calor e temperatura. Às vezes a gente confunde esses dois conceitos achando que se trata da mesma coisa. Mas apesar de eles estarem relacionados, né, eles não são a mesma grandeza física. Tá? Bem, o calor, na verdade, a gente vai estudar mais profundamente nos próximos conteúdos, mas aqui já tem uma definiçãozinha dele. Ó. Calor é energia térmica em trânsito, que está sendo transferida de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. Tá? Então, deixa eu só pegar meu pincelzinho aqui. Então, devido à diferença de temperatura, tá? Então, a gente já percebeu que calor e temperatura não são a mesma coisa, né? Eles estão interligados, sim. Então, o calor é uma energia que passa de um corpo para o outro. E essa temperatura, ela tá no corpo de um, né? Claro que você vai passar de um corpo para o outro. Nós estamos falando de dois corpos. Então, a temperatura de um corpo ela está presente nesse corpo, o outro corpo vai ter uma outra temperatura e o calor vai ser essa transição de um corpo para o outro, ou seja, é essa forma de energia que vai ser transferida. Vamos já falar um pouco mais sobre essa questão da temperatura, tá? Então, geralmente o calor, geralmente não, sempre o calor ele vai de um corpo que tem uma temperatura mais elevada, tá? Ele vai do corpo que está mais, que a gente costuma dizer, mais quente, para o que está mais frio, ou seja, o corpo que tem uma temperatura maior, ele vai transmitir calor para um corpo que tem temperatura menor, se tiver em contato. Bem, e essa questão da temperatura, ela a princípio parece uma coisa bem relativa e os nossos sentidos eles não são bem os melhores para identificar essa questão da temperatura. Por quê? Basta a gente verificar esse experimento em casa mesmo. Esse experimento de sensação térmica. Vamos pegar três bacias, vamos assim dizer, com águas em temperaturas diferentes. Né? Em uma você vai colocar uma água um pouquinho mais morna, tá? Você coloca essa água um pouquinho no fogo, lógico para não esquentar muito, né? Deixa ela ficar ali um tempinho no fogo, não precisa entrar em ebulição, você não vai fazer um café, né? É uma água quente, tá? Uma água quente com uma temperatura acima do ambiente. E numa outra bacia você coloca gelo, tá? E aí você deixa ali um tempinho essa água com gelo, e aí você coloca a mão, no caso aqui, né, no desenho, tá a mão esquerda em uma bacia e a mão direita na outra bacia. E você deixa ali alguns minutos, né? Na verdade, não precisa minutos, 30 segundos já é o suficiente. E aí, numa terceira bacia, você vai colocar as duas mãos ao mesmo tempo, tá? Você coloca a mão direita, ou desculpa, mão esquerda, mão direita ao mesmo tempo. Depois você vai tirar dessas duas bacias e colocar numa bacia no qual a água vai estar na temperatura ambiente, tá? Você não fez nenhum preparo para essa água, você apenas tirou ela da torneira e deixou lá. Então, é, a mão que você colocou na água que estava quente, né? Você vai ter a sensação de que essa água ela está mais fria. Agora, a mão que você colocou dentro da água com gelo, você vai ter a sensação de que essa água está mais quente. Tá? Então, essa questão da sensação térmica medida pelo nosso corpo, às vezes ela não é verdadeira, tá? Porque o nosso sentido pode nos enganar. Por isso que quando, por exemplo, uma pessoa
apresenta alguns sintomas, por exemplo, de febre, a gente não pode chegar lá com a mão e tentar ver se realmente a pessoa está com febre, porque de repente a nossa mão ela está gelada e ao colocar a mão em contato com a testa da pessoa que você quer mensurar a temperatura, se a sua mão estiver gelada, você vai ter a certeza que a pessoa está quente, né? E aqui nesse experimento a gente viu que não é bem assim, né? A gente tem que fazer por outros meios. Bem, então vamos lá. Então, continuando aqui, nós vamos ver agora o conceito de agitação das partículas, né, que é energia térmica, e o conceito de temperatura. Bem, a energia térmica, que vem do grego termos, né, que significa quente, ardente, a energia é a soma de todas as energias cinéticas decorrentes da agitação das partículas que constituem a matéria. Bem, aqui nesse desenho, que tem essas bolinhas azuis e vermelhas, nós temos um modelo de um gás qualquer que ele está com uma temperatura um pouco elevada, tá? Por causa dessa temperatura elevada, essas moléculas do gás elas estão no nível de agitação das partículas. Se a gente aumenta a temperatura desse gás, essas partículas elas vão aumentar a velocidade desse movimento, tá? Então, cada vez que aumenta a temperatura, essas partículas vão se movimentar cada vez mais. E se eu diminuo a temperatura desse gás, o movimento dessas partículas vão ficar cada vez menor. Então, essa agitação das partículas é o que a gente vai medir, por exemplo, num termômetro, tá? O termômetro ele mede naquela escala que nós vamos já ver daqui a pouco, o nível de agitação das moléculas. Claro que aqui nós estamos vendo um nível de gás, mas no sólido e nos líquidos se comporta de forma similar. Lógico que o grau de liberdade das moléculas do líquido e do sólido não é como aqui do gás, né? Eles não têm limites, eles vão para qualquer direção. Mas no sólido e nos líquidos, eles fazem como se fosse uma vibração, tá? Eles estão presos uma na outra, né? Uma molécula está presa na outra e eles vibram um perto do outro. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser essa vibração. Quanto menor essa temperatura, menor vai ser essa vibração, tá? Então, vamos aqui então usar a definição da temperatura. A temperatura é a medida associada ao grau de agitação das partículas de um corpo ou sistema físico. Portanto, ela indica o nível de energia térmica média das partículas, tá? Então, é isso que a partícula, que a temperatura faz. Bem, aqui nós vamos ver outro conceito básico da termologia, que é o equilíbrio térmico, tá? É o estado em que a temperatura é compartilhada pelos corpos, depois de cessada a transferência de calor entre eles. Ou seja, a temperatura no equilíbrio térmico dos dois corpos é idêntica. Tá? Então, como nós já falamos agora há pouco, o que vai acontecer? Um corpo que tem uma temperatura maior, ela vai transmitir calor para um corpo que tem temperatura menor. Tá? Então, o equilíbrio térmico vai ocorrer quando esse calor cessar, tá? Quando não houver mais transferência de calor. E aí os dois corpos vão apresentar a mesma temperatura. Quando os dois corpos apresentarem a mesma temperatura, nós vamos ter o tal do equilíbrio térmico. E aqui eu tenho dois exemplos, tá? De situações em que vai ocorrer o equilíbrio térmico. Aqui nós temos um café, acabou de ser preparado, tá? Então ele está a uma temperatura próxima ali de 80 a 60 graus Celsius, tá? E ele está numa temperatura maior do que, por exemplo, a temperatura ambiente aqui da nossa região, que geralmente nós ficamos entre 30 a 35, alguns dias até 40, tá? Então, o café ele vai estar como um quente, né? Ele vai estar com uma temperatura elevada e o ambiente está com uma temperatura
menor, ou seja, fria. Então, o que vai acontecer? O café vai transferir calor para o ambiente que está próximo, né? E esse calor ele vai ficar sendo transmitido para o ar, no caso, até o momento em que o café esfriar, tá? O que isso quer dizer esfriar? Quer dizer que o café vai estar com a mesma temperatura do ambiente depois de um determinado tempo, tá? A mesma coisa vai acontecer com um refrigerante, tá? Eu estou fazendo aqui propaganda, mas eu não estou ganhando nada, tá? Poderia até botar uma plaquinha igual como fazem por aí, né? Mas enfim, é só para identificar que é um refrigerante, uma bebida gelada. Essa bebida gelada, se você tira do congelador, ela vai estar ali próximo entre 4, 5, 6 graus, dependendo do seu congelador, né? É a temperatura ideal para você beber um refrigerante ou qualquer outra bebida gelada. E se você colocar ela aí no ambiente, aqui está próximo de uma piscina, né? O que vai acontecer? Será que a Coca-Cola vai transmitir calor para o ambiente agora? Nesse caso, vai ser o inverso do café. O ambiente está mais quente e vai transmitir calor para a Coca-Cola, tá? Então agora a Coca-Cola ela vai esquentar, né? É o que nós dizemos. Então o que vai acontecer? O ambiente vai transmitir calor para o refrigerante até chegar a um ponto de o refrigerante estar com a mesma temperatura do ambiente. Quando chegar nesse ponto, vai cessar o calor, tá? E a temperatura ambiente vai estar com a mesma temperatura da Coca-Cola ou vice-versa, tá? Então deu para entender aqui a diferença de calor e temperatura, porque a gente costuma dizer: "Ah, hoje está muito calor, está fazendo calor, está muito quente". Só que a gente não percebe essa diferença do termo calor, tá? O calor, como a gente pode ver, ele só existe quando há diferença de temperatura. Se há equilíbrio térmico, não vai existir calor, né? Então, espero que vocês tenham entendido esses conceitos. E agora a gente vai para uma parte mais matemática da situação, tá? Bem, aqui a gente tem as escalas termométricas, tá? Que são escalas que medem temperatura, tá? Existem três que são as mais famosas, mas pode existir outras, né? E a gente vai entender como é que a gente faz essas conversões, tá? Então aqui nós temos o ponto de ebulição da água para a escala Celsius, que é a escala que a gente costuma usar. O ponto de ebulição para a escala Kelvin, que é a escala que nós consideramos como a escala absoluta, e nós vamos ver já por quê. E a escala Fahrenheit, né? O Fahrenheit, alguns falam, que é uma escala utilizada principalmente nos países que falam língua inglesa, tá? Então, esses aqui são os valores para o ponto de ebulição. Na escala Celsius, a nossa água é a nível do mar em condições de temperatura e pressão, né? O ponto de ebulição da água ferve a 100 graus Celsius. Nas próximas aulas a gente vai ver que na nossa região é um pouquinho menos, tá? Na escala Kelvin, o ponto de ebulição da água é 373 Kelvin. Tá? E repare que na escala Kelvin, por ser uma escala de referência, ela não tem a bolinha de grau, como tem no Celsius. E a escala Fahrenheit, o ponto de ebulição da água é 212, tá? Professor, o que é ponto de ebulição? Eu estou perdido ainda. Então, ponto de ebulição é quando a água muda de estado, tá? Ela está no estado líquido e ela recebe bastante calor ao ponto de que ela vai se transformar do líquido para o estado gasoso. Então, ela vai fazer essa transição. Tá? Para quem não lembra o que é ponto de ebulição. Então, é o ponto em que ela se transforma do líquido para o gasoso. E aqui embaixo nós vamos ter o ponto de fusão, tá? Que é o oposto. No caso da água, ela está no estado líquido e ela vai para o estado sólido, ou seja, ela vai se transformar em gelo. Então, a água se transforma em gelo a 0 graus Celsius, na escala Kelvin 236 Kelvin e na escala Fahrenheit 330,
desculpa, 32 graus Fahrenheit, tá? Bem, e aqui no meio a gente tem uma equivalência, tá? Como é que a gente vai fazer essa equivalência? Bem, existe uma formulazinha que aqui eu botei, tá? O que que acontece? Esse intervalo aqui eu estou chamando de C2, tá? E esse outro intervalo maior eu estou chamando de C1. Então percebam que a medida desse intervalo C2 é exatamente essa mesma medida aqui, por exemplo, do K2. Concordam comigo? É o mesmo tamanho, ó. Tanto em cima como embaixo. A mesma coisa aqui no C1. O C1 tem o mesmo tamanho do K1. E assim com F1 também. Então, essa relação de C2 sobre C1 é a mesma relação de K2 sobre K1, tá? Se eu dividir esse por esse, vai ser o mesmo valor da divisão desse por esse. Então, essa relação ela é verdadeira. Ah, professor, por que que a gente está olhando isso? Por exemplo, eu quero saber, vamos supor que aqui é uma temperatura de 80 graus Celsius, tá? Eu quero fazer uma conversão dessa temperatura de 80 graus para Kelvin ou para Fahrenheit ou de repente para uma outra escala que eu não conheço, X, tá? Aqui eu vou ter um X final, aqui um X inicial, tá? E aqui vai estar o valor do X que eu quero fazer, ou seja, essa manipulação matemática ela serve para a gente converter as escalas, tá? Aí, por exemplo, vou fazer só aqui de forma teórica e daqui a pouco nós vamos fazer um pequeno exemplo, tá? Então aqui nós vamos ter o seguinte: quem é esse C2, né? O C2, como eu disse, é esse intervalo, tá? Então, o que é o intervalo? Lembra lá do primeiro ano? Lembro, lá a gente falava variação do espaço, ou seja, ΔS. O que é um ΔS? Espaço final menos espaço inicial, tá? Isso aqui a gente viu lá no primeiro ano. Bem, aqui esse C2 é exatamente esse ΔS, tá? Só que aqui ele está dando um outro nome. Então, quem é o C2? É o C final menos o C inicial, tá? Então, vamos fazer aqui o C2 é o C menos zero, tá? Que é o zero que está aqui. Aqui tem valor. O C seria 80, mas por enquanto eu vou deixar como C mesmo, tá? E o C1? Quem é o C1? Vai ser o 100, tá? Menos o zero. Então, quando eu boto aqui C2 sobre C1, na verdade eu estou colocando C menos C0, 100 menos zero. Aí você pode dizer, ah, professor, mas zero é zero, ele vai sumir. Verdade, esse cara aqui vai sumir. Mas quando a gente for olhar a outra escala, vamos dizer aqui o Fahrenheit, isso aqui vai ser diferente, porque quem é o F2? É o F menos 32, ou seja, nesse caso aqui, menos 32, tá? E aqui embaixo vai ficar 212 menos 32. Então, pronto. Essa situação aqui, eu consigo fazer a transformação desse 80 graus Celsius em Fahrenheit.
E eu faria para qualquer outra escala. Lógico que eu vou fazer sempre de duas em duas, tá? Então eu posso fazer de Celsius para Kelvin, eu vou construir isso daqui. Eu vou fazer de Celsius para Fahrenheit, já está construído. E eu posso fazer de qualquer uma para as outras, né? A mesma coisa para Kelvin, para Fahrenheit, enfim. A gente constrói isso daqui e aí a gente consegue fazer a conversão. E aí o mesmo vale para uma outra escala que a gente não conhece. Bem, aqui nessa situação, a gente pode ainda fazer uma pequena simplificação. Tá? Então, aqui, como a gente sabe, vai ficar só o C. E aqui embaixo vai ficar 100, né? Porque 100 menos 0 é 100. Aqui vai ficar F menos 32. E aqui embaixo vai ficar 212 menos 32. Aqui cancela o 2, fica 30, 180. Tá? Então aqui fica 180. Então, isso daqui pode ser já um padrão que você sempre utilizar. Tá? Aí você pergunta, professor, mas como é que eu faço mesmo então para transformar esse 80 na escala Fahrenheit? Tá? Bom, você substitui aqui no lugar do C o valor que você tem. Tá? No caso aqui, no lugar do C, ficaria o 80. E aí você vai fazer aqui a manipulação matemática e vai isolar o F. E aí você vai achar o valor para Fahrenheit. Tá? Vamos ver aqui num exemplo rápido. A nossa aula já está se alongando um pouco, mas vamos concluir aqui com esse exemplo. Bom, aqui a gente tem um exemplo, uma escala qualquer. Calcule a temperatura em uma escala X que corresponde a 20 graus Celsius, de modo que fique de acordo com o esquema mostrado. Então, o que a gente tem aqui? A escala Celsius, tá? E ele está fazendo o comparativo. E aqui uma escala qualquer, tá? Então, aqui o que acontece? Ele quer saber a temperatura de 20 graus Celsius nessa escala, na escala X, no caso, né? Então, o que a gente tem que fazer? Lembrar que nós temos aqui o C2 sobre o C1. E aqui nós vamos ter o X2. Desculpa a minha letra feia, tá, gente? É que eu estou fazendo com o mouse. X1. Então, quem é o C2? A gente fez ainda agorinha, né? É esse intervalo aqui, ó. Tá? Então, aqui a gente já tem o valor de 20, eu já vou colocar 20 menos 0 dividido. Quem é o C1? O C1 é isso aqui, ó. No caso, no zero. Então, é 100 menos 0. A mesma coisa aqui no x2. Ó. Quem é o x2? É isso daqui. x2 é x, que eu não sei, menos da equação. E aqui tem um menos, né? Que é o valor da temperatura. Tá? Lembrando, esse menos aqui é da variação e esse menos é o valor do número. Dividido, vou fazer aqui. Esse daqui é o x1, como nós vimos ainda há pouco. Então, é 200 menos 50. Tá? Bem, então a gente pode simplificar aqui. Aqui 20 menos 0 vai ficar 20. 100 menos 0 vai ficar 100. Aqui vai ficar x. Menos vezes menos vai dar mais, então vai ficar x mais 50. A mesma coisa vai ficar aqui. Menos vezes menos vai dar mais, então vai ficar 200 mais 50. Então vai ficar 250, tá? Então, aqui é manipulação matemática, tá? Vou pegar, multiplicar esse por esse, tá? Então, vai ficar 100 vezes x mais 50.
igual 20 vezes 250, tá? Então, aqui vai ficar 100x mais 5.000 igual 5.000 também. Então, 20 vezes 250 dá 5.000. Então, continuando a manipulação aqui, nós vamos ter 100 vezes x. Esse termo está positivo, passando para lá vai ficar negativo. Então, vai ficar 5.000 menos 5.000. Então, isso aqui vai dar zero. Então, vai ficar 100 vezes x igual a zero. O 100 está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 0 dividido por 100. Todo número que divide zero é zero, tá? Então, o valor do x é zero. 0 grau, tá? Então, o que isso quer dizer? Que nessa escala aqui, 25 graus Celsius equivale a 0 graus X nessa escala, tá? Então, foi isso que nós descobrimos. Ok, gente? Então, para nossa aula de hoje era isso. Aqui estão meus contatos, se caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Podem entrar em contato comigo, não fiquem com vergonha. Mandem e-mail, mandem um WhatsApp, eu estou à disposição, tá? Um abraço a todos.